Tem um cara bem famoso no meio das finanças chamado Morgan Housel. Ele é autor de um livro chamado Psicologia Financeira. Nesse livro, tem uma frase que eu adoro. A frase diz o seguinte: lidar com o dinheiro é uma arte negativa. Você tem mais chances de acumular ele se livrando de características ruins do que adquirindo características boas. Então reconhecer que a gente é falho é o que mais vai ajudar a gente nos desafios financeiros que a vida joga. Pelo menos o que diz essa frase, e eu concordo também. E uma série perfeita pra gente falar sobre a complexidade do ser humano é Pluribus, da Apple TV. Se você não viu essa série, vai lá ver agora, porque ela é sensacional. Saiu a primeira temporada, ela tá em andamento, então dá pra ir acompanhando ela ali aos poucos. A premissa da série é a vinda de um vírus ou um sinal alienígena que se espalha ali pela Terra, criando uma sociedade onde todo mundo tem a mesma visão. É meio doido mesmo. Todo mundo tá interligado ali e existem os corpos individuais, né? Os corpos continuam os mesmos, só que a mente, ela é coletiva e é chamada ali dentro da série de colmeia. E isso foi instaurado em quase toda a Terra, menos em algumas pessoas, por algum motivo desconhecido que a série não explica. Uma dessas pessoas que não foram afetadas é a protagonista, que é chamada Carol, uma escritora bem-sucedida, mas que tá bem ali amarga com a vida, sabe? Então eu tive a ideia nesse vídeo de trazer os arquétipos dos protagonistas da série. Tem dois ali, a Carol e o Manolos, que é um cara que eu vou falar mais pra frente. E eu queria explorar os vieses que esses personagens têm ali naquele mundo e trazer eles pra vida financeira, porque esses vieses influenciam também nesse cenário. Bora lá? Só passando pra avisar antes, se inscreve no canal, dá o like no vídeo. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho como planejador financeiro, me acompanha no Instagram, me manda uma mensagem por lá que a gente bate um papo. É totalmente gratuito, né? Obviamente. Ah, e vai ter spoilers leves aqui também. Não vou contar tudo, mas algumas coisinhas, alguns detalhezinhos eu vou contar, então fica avisado. Antes de tudo, vamos entender o que é um viés. Todos nós, quando nos deparamos com algum problema, a gente tem uma percepção de como vai resolver aquilo. Porém, muitas vezes existem um monte de variáveis e níveis de complexidade que dificulta a compreensão de tudo que está acontecendo. E aí entra as heurísticas, que é a mesma coisa que um atalho mental que a gente usa, um caminho curto dentro do raciocínio. Isso para resolver certa situação. E da heurística, a gente chega no viés que distorce a nossa percepção e acaba levando a um problema de tomada de decisão. E isso, a princípio, não é uma coisa ruim, porque a gente tem um monte de problema para resolver e gastar 3 horas de análise para resolver cada uma dessas coisas é inviável. Imagina a gente numa farmácia ou no mercado olhando para cada detalhe de uma escova de dente para tomar uma decisão melhor. A gente só pega exemplos de escovas de dente boas, marcas boas, usa esses atalhos e toma a decisão. Se a gente não tivesse as heurísticas, seria um porre viver. Mas, como nada é perfeito, ao mesmo tempo que os vieses eles nos ajudam, eles podem atrapalhar também, principalmente em gestão financeira e também em gestão de investimento. Com isso entendido, vamos entender o primeiro viés presente em Pluribus na figura da Carol. Eu vou falar aqui sobre o viés de negatividade. E assistindo a série, a Carol ela traz muitas emoções diferentes, né? Você fica com pena porque ela perde a companheira ali em um determinado momento. No comecinho da série mesmo isso acontece. E ela tem que lidar com toda essa mudança esquisitíssima no mundo, sozinha, né? Meio que sozinha, porque o resto do mundo tá nessa mente coletiva. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que ela tem um hábito mental de enxergar problema em tudo. No comportamento da colmeia, no comportamento das outras pessoas que não foram afetadas. Enfim, ela ataca todo mundo e a todos e sempre acredita que ela tá certa. Tem um ar de superioridade, assim, bem norte-americano, né? Bem estadunidense, que é chatíssimo. Bem antipático. Ela toma muitas decisões também por puro descontrole, que afeta muita gente. Se você assistiu, sabe do que eu tô falando aqui, né? E por ser super complexa, ela também é super interessante, o que é mérito do Vince Gilligan, né? Que é o criador da série, que sabe como ninguém escrever esse tipo de personagem. Tem aí exemplos como o Walter White, o Saul Goodman, que são personagens que têm lados mesquinhos, lados bem ruins, mas ao mesmo tempo tem um carisma, você fica meio intrigado ali com a história deles, né? Mas vamos nos ater à negatividade que também pode impactar na vida financeira. Essa negatividade bem presente ali na vida da Carol. As notícias ruins impactam enormemente nosso estado psicológico. Isso toda empresa sabe. Ao contrário de uma notícia boa, que tem sim um impacto, mas nada perto do que a notícia ruim faz. Nasce daí o viés de negatividade, esse olhar focado no ruim. Ele tem uma ligação com outro viés chamado aversão à perda, que eu comentei ali no primeiro vídeo que eu fiz sobre o filme A Única Saída, que é um viés que
comenta que o impacto da perda é 2 vezes maior que o impacto de um ganho. E isso tudo significa que a gente sempre está mais motivado, não importa para que lado, com uma notícia ruim. Uma notícia negativa toma toda a nossa atenção. E qual que é o impacto disso nas finanças? Vamos pensar no exercício. A Carol tem esse ceticismo forte, fundado por esse viés. E ela aprendeu que banco, corretora, é tudo ladrão, pilantra, canalha e tudo mais. Assim, vamos combinar que a maioria é mesmo, mas aqui eu tô querendo dar um exemplo pra gente entender o ponto do viés da negatividade. Vamos supor que a Carol tem esse comportamento que, assim, com o histórico da série, provavelmente ela tem a mesma. Essa conclusão faz com que ela deixe dinheiro na conta corrente dela, porque o Collor já confiscou uma poupança, né? XP empurra investimentos ruins, péssimos, como COI. Recentemente o Itaú até confessou que bota tarifa na conta dos outros ali sem eles saberem. Então, se a gente for focar nessas notícias, realmente tem muito motivo para ela manter esses 500 mil reais lá na conta corrente. Só que o problema nasce justamente no custo de oportunidade. Essas coisas, elas realmente aconteceram, mas aqui ela está abrindo mão de rendimento e existem contrapontos para esse foco nas coisas ruins que podem trazer mais dinheiro para ela. E assim, não precisa ser nada mirabolante. Por exemplo, existe a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula muito essa área dos investimentos, e existe também o Banco Central, que investiga as fraudes dentro de instituições financeiras. Apesar dos órgãos não serem perfeitos, cada vez mais o pequeno investidor tem mais proteção com novas tecnologias. Ultimamente lançaram inclusive o Protege Mais, não sou patrocinado nem nada do tipo, mas é um programa do governo que foi lançado para garantir mais segurança para o investidor pequeno. Então existe toda essa parte que é ignorada e impacta no bolso. Então vou colocar um exemplo em números aqui. Considerando que ela investisse num produto que pague 4% a mais que a inflação. Hoje um Tesouro IPCA, por exemplo, está pagando até mais do que esses 4% que eu estou falando aqui. Mas vou deixar um número conservador. Se ela deixasse esses 500 mil que estavam ali na conta corrente num período de 25 anos, vamos supor que ela quer se aposentar com esse dinheiro. Se ela deixa esses 500 mil por 25 anos no investimento, que eu falei que rende 4% a mais da inflação, e aqui ela pode reinvestir ou comprar um produto já para aposentadoria, como o Tesouro Renda Mais. Inclusive, se vocês quiserem detalhes sobre esses produtos, perguntem aí, ou peçam para eu fazer vídeo. Esses 500 mil se transformariam em 1.332.918, alguma coisa aproximada assim. Ela deixaria de ganhar mais ou menos 800 mil reais por conta desse viés. E claro que esse é um exemplo bem simplista, mas é importante para deixar claro o impacto que ter um pensamento preto e branco ali, no caso, focado no ruim, pode trazer pra gente. Agora eu queria falar sobre o outro protagonista, o Manolos Oviedo, que é um baita personagem também, meio que é posto como o herói da série em certo ponto, mas que também tem um viés muito interessante pra gente falar sobre, que é o excesso de confiança. E aqui eu sei que ele tá numa situação extremamente complicada ali na série, que ele tem um compasso moral invejável, que eu nem sei se alguém na vida real teria o compasso moral que ele tem lá, mas existe esse problema, ele acredita em muitos momentos estar com mais controle da situação do que realmente está. Não vou dar exemplos aqui de situações específicas, porque vai entregar alguns spoilers ali de dentro da série. Mas ele toma essas decisões que nos levam a falar, cara, não exagera, você vai morrer, filho. E isso tem ligação com o excesso de confiança que eu comentei. A quantidade de informação que a gente tem sobre o mundo, ela é extremamente irrisória. Assim, menos que 0,0000001%. E mesmo com essa porcentagem estatística irrelevante, a gente sempre acredita estar entendendo sobre tudo, naturalmente. Superestimar nossa capacidade é algo corriqueiro que o cérebro faz, principalmente na hora de lidar com dinheiro dentro do mercado financeiro. O vício em aposta, por exemplo, tem uma fundação nisso. Eu acredito que sei tudo sobre o jogo, tudo sobre o universo onde eu estou apostando, e aí é só você pesquisar 2 minutinhos ali e você descobre que o buraco ele é mais embaixo, né? E aqui tá, o vício em aposta tem um monte de outros fatores que não só incluem o excesso de confiança, mas foi bom aqui para eu dar um exemplo. Mas um caso clássico que entra no exemplo do Manolos é a falta de diversificação de uma carteira de investimentos, por exemplo. Eu que trabalho atendendo pessoas que querem montar uma carteira para aposentadoria, para comprar alguma coisa lá no futuro, eu atendo muito esses casos de concentração de investimento. Tem um fulano chamado Harry Markowitz, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Economia. Ele publicou um estudo chamado Portfolio Selection. E nele foi descoberto algumas coisas. Uma dessas coisas chama redução de variância. O estudo na redução de invariância demonstra que, ao combinar ativos que não se movem juntos, ou seja, que têm baixa correlação, você reduz a volatilidade total sem sacrificar o retorno esperado. Ou seja, você
consegue ganhar mais dinheiro investindo em ativos que não têm a mesma característica. Por exemplo, ação, renda fixa, um fundo. E, no caso do Manolos, né, do excesso de confiança, é o oposto. A gente aumenta a volatilidade ao máximo. Se o plano falha, não existe nada para compensar a queda daquele ativo. Então, por isso que é importante a diversificação. Fora isso, tem a fronteira eficiente de Markowitz, que é um conceito que esse cara introduziu, que mostra que existe uma combinação ideal de ativos para cada nível de risco. O Manolos lá, ele está fora da fronteira eficiente. O Manolos, ele acaba perdendo dinheiro nesse cenário por não conseguir otimizar a carteira com a diversificação. Então existe assim 70 anos de estudo sobre diversificação, sobre como é importante alinhar investimentos de várias classes para ter um retorno melhor. E a gente joga tudo isso fora pelo excesso de confiança que a gente tem em nós mesmos. E é isso que eu queria passar nesse vídeo. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha gerado alguma reflexão aí do seu lado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar o que você achou sobre o vídeo, se você tem algum ponto a acrescentar. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e um cheiro para todo mundo. Tchau, tchau.